William, entre o jogador acomodado de ficar no banco, o jogador incomodado e ambicioso, eu prefiro incomodado e ambicioso. O cara não tem que aceitar o banco. Eu tô banco aqui, eu recebo em dia, tá tudo bem. Não. Aí eu concordo com o Fábio Luciano. O cidadão tem que ficar incomodado. Opa, eu quero jogar. Eu quero entrar. E se eu entrar 15 minutos, eu vou entrar para arrebentar. Se eu entrar 20 minutos, eu vou entrar. Se eu não entrar, tô pé da vida. Eu tenho que entrar no outro jogo. Agora, acho também que há maneiras de se fazer isso. Acho que toda vez que isso aí é feito publicamente, é uma exposição também para o treinador e explicar porque a opção dele foi por um outro jogador. Mas eu vejo como amadurecimento para o Gabriel e para o Domenech Torrent também, viu, William? O Domenech talvez não passasse por uma situação aí, olha, você vai tirar o artilheiro do time desse jogo? Por que você tirou? E aí ele entrou e fez o gol da vitória. Ele tem que sair. Eu acho que ninguém tem que se sentir com um lugar cativo. Ninguém. Por melhor que seja o jogador. Nem o Everton Ribeiro, que joga muito, nem o Gerson, que já jogou muito mais do que está jogando. Mas acho que faz parte do amadurecimento de todo mundo, William. Acho que o amadurecimento do Gabriel, que talvez percebeu que, olha, tem jogo aí que o treinador vai observar e vai achar que um jogador diferente, com características diferentes, ele vai começar, eu vou esperar um pouco para entrar. E para o Domenech Torrent também. Também, porque ele colocou o artilheiro no banco, o artilheiro entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. Ajudou muito a ganhar os 3 pontos. Né? E eu acho que ele vai ver o seguinte, olha, o Gabriel, eu tenho um limite aqui, eu já percebi que se ele ficar no banco, ele fica pé da vida. Mas ele pé da vida, como ele vai entrar no jogo? Se ele vai entrar trotando, ele vai entrar para arrebentar, para me dar uma resposta. Se ele me der uma resposta, é bom para o Flamengo. Ele pode fazer o gol da vitória como ele fez. Eu acho que todo mundo pode amadurecer com isso, viu, William? Ô, William, só para fazer uma olhadinha aí com um jogador desse. Eu já participei de momentos de caras que não saíram jogando, de eu dar chamar num canto e falar, sabe? Mas eu quero só ressaltar mais uma vez, é isso. Eu mandava o cara se controlar, calma que vai chegar a sua hora, mas dentro de mim, eu tinha alegria pelo cara, sabe? Do cara querer jogar, dele achar que é importante, dele não entender por que ele tá saindo, sabe? Pô, Fábio, por que ele vai, por exemplo, Fábio, por que ele vai me tirar do time? Pô, eu tô jogando bem, eu tô conseguindo produzir. Então, pô, se o cara tá fazendo alguma coisa, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Então, assim, a gente explica, né? Tentava explicar para o atleta ou acalmar um pouco, mas a sensação que fica é que eu quero esse cara do meu lado. Eu não quero nunca, como o Rafa colocou, eu também disse um pouquinho, eu nunca vou querer o acomodado. Eu vou querer sempre o cara que quer jogar. E com relação ao Gabigol, a Everton Ribeiro, eu falo muito, porque esses caras são campeões. Foi com um outro treinador, foi em uma outra história, mas eles carregam isso não é, como eu disse, montar em cima do título e jogar para sempre, mas é muito recente. Eles foram campeões carioca, eles estão o Domi ele tirou a Arrascaeta, já tirou o Everton Ribeiro, por exemplo, e os caras, você vai falar que o Vitinho é melhor do que o Arrascaeta, não vai entrar na minha cabeça. O Pedro é bom jogador demais. O Pedro, ele cheira gol. Só que ele não é titular, ele não é melhor do que o Gabigol, ele não vai entregar mais do que o Gabigol. Então, quando o Domi, ele fala assim, não, foi uma questão técnica, né? É difícil você explicar isso para um jogador que é artilheiro de todas as competições. Ele escutar do treinador assim, não, eu tirei ele porque tecnicamente o Pedro é melhor, porque eu acho que ele vai me entregar mais. Esse cuidado você tem que ter com jogadores que fazem a diferença, que decidem o jogo para você. É assim que você lida, que você tem o tato do vestiário. Se você quiser impor muitas coisas para um time que já é campeão, que já tem uma filosofia, uma mentalidade vencedora, as coisas podem sair um pouquinho do eixo. Mas, assim, só para terminar, é um momento de aprendizado. O Domi conhecer o elenco que tem e os jogadores também terem a sensibilidade da forma como o Domi trabalha. Sormani, dá uma olhadinha nessa tela aí na sequência, ó. Vamos lá? Falando do Flamengo, sequência de jogos, vamos dar uma olhada, classificação do Campeonato Brasileiro, vamos ver. É o seguinte, ó. Questão é se o Flamengo vai arrancar de vez. Porque é o seguinte, venceu aí o Santos, venceu, né? Fez uma partidaça contra o Bahia, embora frágil defensivamente, mas foi uma partidaça. Venceu o Fortaleza, né? Então agora tem o Fla-Flu nesta quarta-feira, tem linha de passe após esse jogo, aí não perca, aqui na ESPN Brasil, no Maracanã. Depois vai ter o Ceará no Castelão. Tem o confronto com o Palmeiras no Allianz Parque, uma sequência, né, daquelas. E aí vai para o Maracanã para pegar o Atlético Paranaense ainda no começo ali de outubro. Então essa sequência, sem contar que vai ter Libertadores no pacote. Estamos falando só de Campeonato Brasileiro, tá?
A pergunta é questão de tempo, eu ia até colocar a tela aqui do Campeonato Brasileiro, mas deixa para lá. É questão de tempo para o Flamengo virar líder? 3 pontinhos só, né? São 3 pontos apenas, né? Mas se você for pegar a classificação por aproveitamento, o Flamengo tem 58% de aproveitamento e o líder do campeonato em aproveitamento, porque nem todo mundo tem o mesmo número de jogos, o líder é o Atlético, tem 71,4%. Em segundo lugar, o Inter com 70,8%. Em terceiro lugar estão São Paulo e Vasco com 66,7%. E em quinto lugar aparece o Palmeiras com 61,9%. E o Flamengo aparece em sexto lugar com 58,3%. Embora aí na classificação por pontos, que é o que o futebol adotou desde os primórdios, né, a classificação desse tipo, o Flamengo apareça à frente do Palmeiras. Mas, repito, por aproveitamento, ele é o sexto colocado do campeonato. Mas a gente tem que lembrar que a gente está discutindo aqui agora há pouco. Esse Flamengo começa a ganhar uma cara a partir de agora. Está começando, está começando a encontrar a sua feição. Depois da vitória sobre o Bahia por 5-3, alguém imaginava que o Flamengo ia ganhar do Fortaleza por 2-1 num jogo muito difícil no Maracanã? Eu não esperava. Eu esperava que fosse, pelo menos, ter uma atuação ofensiva naquele nível que teve contra o Bahia. Não teve. Fez só 2 gols e o segundo gol nasceu lá no finalzinho. Então, quer dizer, é um time que está ainda ganhando uma cara. Teve todos esses problemas aí que a gente acabou de relatar. Domi, Gabriel, Pedro, Everton Ribeiro já ficou no banco, o Diego, que surge como exemplo, etc. e tal. É um Flamengo em mudança. Está em crise? Não, não está em crise, lógico que não. Mas é um Flamengo que está passando por um processo de mudança. Com os jogadores que o Flamengo tem, com a qualidade do seu elenco, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. É hoje o melhor time do Brasil? Hoje não. Pode vir a ser? Claro que pode. Claro que pode. E tudo caminha para que isso venha a acontecer. Porque os outros times que estão lá na frente também não engrenam. O Internacional não passou de um empate medíocre contra o Bahia em Porto Alegre. Não passou. O Atlético Mineiro fez um primeiro tempo muito bom contra o Coritiba. No segundo tempo, o jogo foi absolutamente igual e o goleiro do Atlético, que a gente estava falando até do goleiro agora há pouco, o Rafael, fez 2 grandes defesas. E se acabasse empatado o jogo, Coritiba e Atlético, não seria nada demais. Então, se nós tivéssemos hoje um time se aproveitando dessa situação de definição do Flamengo, abrindo, olha, o Flamengo vai ter problemas. Mas como essa diferença é de 3 pontos apenas, e o Flamengo está ganhando uma nova cara, que é a cara do seu novo treinador, eu acho que o Flamengo vai brigar lá em cima, vai brigar para ser campeão. Eu acho que é o favorito para ganhar o título. Mas eu não desprezo de jeito nenhum o Internacional, e é bom a gente lembrar, o trabalho do Sampaoli frutifica sempre no segundo tempo. O que significa isso? Na segunda metade do trabalho dele. No ano passado foi assim. O grande trabalho que ele fez no Santos apareceu no segundo semestre. O primeiro semestre teve lampejos do que foi o segundo. Mas eu não descarto o Flamengo, não. É um grande time. E gostei muito do que o Fábio Luciano falou a respeito do Gabriel. Esses jogadores têm que ser tratados de maneira diferente. Porque é uma coisa interessante, né? Eu fico pensando, o que você faz? O Gabriel tem que pensar no grupo. Mas, caramba, esses caras são diferentes. Se o Flamengo tem hoje uma Libertadores a mais no seu currículo, foram 2 gols do Gabriel no fim do jogo. Mas ele fez os gols. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não é qualquer cara. E aí eu me lembrei, desculpa me estender um pouquinho, né? Eu me empolguei um pouquinho aí. Tem um documentário aí, eu já sabia disso, de ter vivido, né, na época isso. Quando o Jordan sai do Chicago, o grande cara do Chicago passou a ser o Scott Pippen. Aí teve um jogo no Garden contra o New York Knicks, que na última bola, faltando 7 segundos, e 1 ponto atrás, o Chicago estava no jogo, o Phil Jackson, era o técnico, armou a jogada para o Tony Kukoc definir.
o Scott Pippen simplesmente não voltou para a quadra. Não. Ou eu decido ou eu fico no banco. E o Phil Jackson falou para ele, não, quem vai definir vai ser o Tony Kukoc. E ele falou assim, eu não vou voltar. E ele ficou no banco. Foi repreendido pelos colegas. Por todo mundo. Os caras entraram no vestiário e queriam bater nele. Pô, não se faz isso, pô. Vamos quebrar o pau aqui dentro. Mas isso é na quadra na hora. Pode falar, eu só quero falar, assim, uma colocação, porque, assim, o jogador mimado, não tem vez comigo, entendeu? Então, assim, eu escutei muita gente falar isso, né? Porque o jogador brasileiro é mimado, enfim. Comigo, o jogador mimado não tem vez, entendeu? O jogador mimado a gente coloca no lugar dele. O que eu falo é o reconhecimento pelo atleta. Então, assim, esses caras entregaram muito para o Flamengo. Foram campeões brasileiros em um momento que o Flamengo estava, sabe, assim, o torcedor não conhecia há muito tempo, não via esse título. Libertadores, então, nem se fala. Então, eu acho que é o reconhecimento. Todo mundo ali está fazendo o seu trabalho, está se empenhando o máximo, e como outros clubes. Mas você tem que reconhecer o que o atleta entregou, não para o seu treinador de momento. Tem que reconhecer o que ele entregou para o seu clube. Porque se você fica fazendo o que o seu treinador de momento quer, a gente cai naquele velho ditado. Porque o Flamengo é um time que vai brigar para ser campeão, mas isso não acontece com a maioria dos times no Brasil. Então, qual é o movimento? Cada 6 meses muda a filosofia, muda a forma de jogo, o clube não tem identidade, e o Flamengo, ano passado, conseguiu criar uma identidade. Não é do Jorge Jesus e dos jogadores, é uma identidade que o torcedor do Flamengo, ele ia para o Maracanã, ele olhava aquele time, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, e tinha prazer de estar ali. E tinha alegria de comprar um ingresso caro pra caramba para ver esses caras jogarem. Então, jogador mimado não tem vez, mas reconhecimento pelo atleta, isso a gente deve ter sempre, e esses caras foram e são muito importantes para o Flamengo. Meus amigos, é o seguinte,